dos grandes desafios do mundo sempre foi a produção de alimentos. O medo da fome já causou guerras, revoluções, migrações em massa. Mas grandes saltos na produtividade da agricultura garantiram a alimentação da população. E estamos aqui com uma das pessoas que ajudou a dar um desses saltos, o presidente do Fórum do Futuro e ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Como vai, ministro? É um prazer tê-lo aqui no Agenda Econômica. Prazer é nosso. Muito bom. Ministro, gostaria que o senhor começasse dizendo o que é o Fórum do Futuro. Olha, o Fórum do Futuro é um conjunto de velhinhos como eu, que já não tem mais nenhuma pretensão de ser governo, mas que adquiriram muita experiência profissional, seja na iniciativa privada, seja em governo, e que se preocupam com a visão futura do país. Nós estamos muito preocupados com projetos estratégicos que estão muito escassos no Brasil nos dias de hoje. Este salto que você diz aí foi produto de uma estratégia e nós precisamos nos preparar para que o país não perca hoje as oportunidades que tem. Daí nós temos reunido esses experientes brasileiros e discutirmos juntos esses assuntos que são de prioridade absoluta no país. Temos lá um professor Sardenberg, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, um Roberto Rodrigues, que tem uma liderança e uma experiência muito grande. Não, vários ex-ministros, o ministro Paulo Haddad, muita gente e assim muito bacana sucessivamente. mesmo. Todos eles participam gratuitamente desse fórum. O nosso objetivo é o objetivo de alertar o governo, a iniciativa privada e a própria população consumidora. Esta sim é que vai sofrer se não houver um trabalho sério, objetivo, para se aproveitar aquilo que Deus nos deu, os nossos recursos naturais, sendo utilizados para produzir riquezas e que sejam bem distribuídas e atender às demandas internacionais. Mas para a gente falar desse terceiro salto, a gente tem que explicar o que foram os dois saltos anteriores, inclusive a contribuição enorme que o senhor deu no segundo salto. A gente fez aqui uma arte, a gente preparou uma arte com alguns pequenos dados, só para orientar quem está nos assistindo, sobre esses três saltos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um deles, por favor. O primeiro salto surgiu na década de 50, quando o mundo estava com aspecto da fome. Na realidade, o que houve é que o mundo, por 4.000 anos, só desenvolveu ciência, tecnologia e agricultura nas regiões temperadas. Sim. E elas foram se esgotando. O último grande espaço que tiveram foi quando descobriram a planície central do novo continente, a América, com os Estados Unidos e o Canadá, que deu uma folga relativamente grande. Mas logo em seguida, aquela curva de população que é geométrica, fatalmente se cruzaria com a curva aritmética que é da oferta de alimentos. Isso ocorreu. E para que não houvesse mais crises, falta de alimentação, esse homem que está aqui, Norman Borlaug, é um americano que, numa equipe bastante eficiente, conseguiu evoluções na produtividade de produtos básicos, como o trigo, o milho, o arroz, e que deu ao mundo uma folga. Eles estimam que esse trabalho de Norman Borlaug tenha atendido a mais de 1 bilhão de pessoas. Tenha salvo 1 milhão de pessoas da fome, vamos Exatamente. dizer bem claramente. Salvo 1 bilhão de pessoas. Que foi, inclusive, o prêmio Nobel, Norman Borlaug. Ganhou o prêmio Nobel em 1950. Inclusive, indicou o senhor depois para ganhar o prêmio da alimentação. Isso aí é outro assunto, porque, na realidade, não fui eu quem fiz nenhum esforço isolado. Aqui no Brasil foi um esforço conjunto. Que aí a gente passa já a falar do segundo salto. Segundo salto. O Norman, peraí, só um segundinho antes. O Norman, ele fez a experiência dele muito no México, né, que são terras um pouco mais quentes do que os Estados Unidos propriamente lá para cima. E conseguiu já a produção de milho e trigo em terras que não eram, vamos dizer, temperadas, não eram de clima temperado. Principalmente tropicais, exatamente. E a grande contribuição do senhor, enquanto ministro da Agricultura, foi o Cerrado brasileiro. Foi colocar o Cerrado no mapa da agricultura, é isso? Na realidade,
eu comecei a participar muito novo de governo, com 36 anos, e trazia a cabeça cheia de projetos, uma ilusão que eu queria que se concretizasse. Mas não era fácil. A própria mídia nacional estava muito preocupada quando o Brasil ia quebrar, porque nós estávamos com uma crise, importávamos um terço dos alimentos e eles dobraram de preço. Nós gastávamos muito com a indústria obsoleta, que exigia subsídios. E vem a crise do petróleo. Felizmente, o governo tomou uma decisão que foi histórica. Não há possibilidade do Brasil, a curto prazo, com a tecnologia que tem, desenvolver petróleo. Não há possibilidade de se trocar um modelo industrial com menos de 15, 20 anos. E só sobrou a parte de alimentação. O mundo não conhecia a agricultura tropical. Alguns países temperados estiveram aqui, a França, a Inglaterra, a Holanda, todos eles vieram e verificaram, olha, o país tropical só produz café, cacau, madeiras tropicais, um pouco de açúcar, não mais do que isso. E não conseguiram se implantar aqui. Nós fizemos uma proposta. Vamos acreditar na juventude brasileira, prepará-la para que ela faça um esforço de desenvolver o bioma tropical brasileiro, que nós não temos tecnologia para isso. Aí houve toda uma conjuntura, não, uma reunião, a Embrapa participou muito, o desenvolvimento... A Embrapa foi criada nessa época. O desenvolvimento Ela foi criada para isso. De colheitas tropicais. Exatamente, para poder desenvolver tecnologia nos trópicos. E ela conseguiu fazer isso. Criou-se a Embrapa, criou-se a Embrater, que é a assistência técnica e extensão rural. O agricultor participou desse processo. Não foi fácil, porque nós não tínhamos gente treinada o suficiente, mas houve um mais agressivo programa de treinamento que se tem conhecido. Foram 1.530 técnicos que foram para os principais centros de ciência do mundo, mas foram com uma missão. Lá fora vocês vão aprender e conhecer a ciência no mais alto grau, mas tecnologia e inovação é no bioma brasileiro. Tiveram bolsas suficientemente bem pagas, dava para eles irem e voltar, fazer seus trabalhos lá já ligados àquilo que iriam executar aqui, e a Embrapa, as instituições estaduais de pesquisas, as universidades, a iniciativa privada, todos participaram desse programa. Lembrando aí um pouco a importância das bolsas de pesquisa que estão um pouco desvalorizadas no Brasil hoje, digamos assim. Nós precisamos de atentar para isso. Então, houve sim uma preparação dessa juventude e que respondeu acima de nossa expectativa. Foi muito rápida a criação e o desenvolvimento dessa agricultura tropical. E o resultado, a gente colocou um dos exemplos ali, que é esse aumento de quase 700% nessa produção desses 5 grãos, que são arroz, milho, trigo, feijão e soja. Né? Exatamente. Isso aí foi o resultado da dedicação destes jovens pesquisadores, preparados, treinados, que fizeram o estudo básico e acharam solução para os biomas tropicais, especialmente o Cerrado, que foi o primeiro que nós trabalhamos. E o que é agora esse terceiro salto, ministro? A gente fala muito de biotecnologia, desse aumento de produtividade. O que é esse terceiro salto? O que se planeja com esse terceiro salto? Olha, o Brasil hoje tem uma oportunidade, uma janela aberta que nós não podemos fechar. O mundo está ciente que o potencial das regiões temperadas está acabando. Eles não têm mais condição de aumentar em área nem 10% no total, 7% a 10%. Isto não será suficiente para atender essa curva geométrica do crescimento populacional. Estima-se que em 2010, em 2050, a população estará com 10 bilhões de habitantes. O que nós estamos hoje com uma preocupação grande é que a área temperada não vai continuar a fazer o que fez desses 50 anos para trás. Ela está se esgotando. Então surge
no terceiro salto, a grande oportunidade daquele que desenvolveu a agricultura tropical sustentável, que foi o Brasil. O mundo espera isso. Tanto assim que as nossas cotas de atendimento, planejado pelos órgãos internacionais, ela é pesada. Sabe-se que da demanda nova, não é da produção brasileira, nós teremos de atender no mínimo 41%. Isso é mais do que dobrar a safra brasileira. E seria dobrar o aumento que se projeta para o mundo, o aumento que se projetado para o Brasil, ou o dobro do aumento que se projeta para o mundo. Exatamente. Então, esta é a grande equação que nós temos que resolver. E como é que a gente vai chegar lá? Olha, em primeiro lugar, não podemos deixar de investir em ciência e tecnologia. O Brasil desenvolveu, e a gente tem muito orgulho disso, uma instituição que hoje é considerada uma das maiores instituições de pesquisa do mundo, que é a Embrapa, e, principalmente, é a única que conhece a agricultura tropical de fato. Nós temos as nossas universidades que evoluíram muito, nós temos as nossas instituições estaduais que são belíssimas. Numa fase como essa, você não pode dispensar a participação do Biológico de São Paulo. Nós estamos entrando na época da bioeconomia, do Instituto Agronômico de Campinas, que é o grande criador da pesquisa no Brasil. Você não pode dispersar ou dispensar o Instituto Agronômico do Paraná, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. Temos que recompor esse pessoal outra vez e dar a eles a capacidade de se organizar em programas objetivos para resolver esse problema da fome. É fundamental que se acredite nesta nova fase. Daí nós estamos apresentando no Fórum do Futuro algumas sugestões bem objetivas. Como fazemos um programa de Estado para o governo brasileiro, para a iniciativa privada, para o produtor, para o mundo que está carente e depende de nós. Nós não podemos perder essa chance. Há uma mudança, uma tendência de mudança no hábito alimentar. Hoje o homem está procurando alimentos saudáveis, alimentos que tenham a possibilidade de atender aquilo que ele mais deseja, uma alimentação sadia e que efetivamente possa cobrir as suas necessidades. Ministro, eu queria interromper o senhor um pouquinho aqui, porque eu perguntei como vamos chegar lá. A questão da área cultivada, a gente tem aqui o aumento excepcional da produtividade brasileira, né? Enquanto a área plantada aumentou 1/3, a nossa produção cresceu, 1/3 não, aumentou 32%, a nossa produção cresceu 3 vezes mais. Como é que a gente vai conseguir melhorar mais ainda essa produtividade? É possível? É possível. Só o estoque tecnológico que nós temos no Brasil hoje daria quase para dobrar a produção. Como isso? Gostaria que o senhor explicasse isso melhor, por favor. Nós temos hoje ainda inovações que não foram completamente usadas. Por exemplo? Só uma parte dos nossos produtores tinham conhecimento, educação, capacidade de gestão e foram capazes de buscar essas inovações e introduzir no seu sistema produtivo e se tornarem agricultores eficientes, tecnificados e, principalmente, agricultores que reponham e guardem os recursos naturais sem degradá-los. Infelizmente, não passa de 850 mil. Hoje nós temos 4,5 milhões de produtores que não estão fazendo agricultura tecnificada, racional, comercial. Isso é um problema porque são agriculturas extrativas que retiram dos recursos naturais aquilo que ele possui, degradam esses recursos naturais. E eu não estou falando só de pequeno produtor, não. Tem grandes produtores também fazendo agricultura extrativa. Essa não leva o país a lugar nenhum. Nós precisamos que esta seja a nuance desse terceiro salto. O alimento que é desejado é chamado o alimento verde. Um país tropical não tem só 6 meses para produzir, como tem a tradicional área que 10 mil anos dominou isso, 4 mil anos, desculpe. Nós temos 12 meses no ano para produzir essa agricultura, oferecer permanentemente
alimentos saudáveis, absolutamente frescos, como se usa na expressão do consumidor, e a preços que sejam competitivos. Então, nós não podemos jogar isso fora. É a hora do Brasil chamar parte dessa grande população que ainda não teve a oportunidade, porque esta alimentação verde, ela exige muito mais mão de obra. A alimentação que nós ocupamos agora, ela está muito centrada em grãos, em alguns produtos agrícolas, a soja, o milho, o algodão, a laranja, o café, etc., etc., estão sendo vendidos como commodities. Commodities, você tem que usar o mínimo de mão de obra possível para ser competitivo. Temos que ter valor agregado. Exato. Esse é um objetivo também do terceiro salto. O senhor colocou esses números aqui agora da inclusão social. O senhor falou, 834 mil agricultores que têm a tecnologia de ponta, 4,5 milhões de propriedades, que seriam mais ainda agricultores, que não conseguem nem a subsistência. Como é que a gente vai atingir esses 4,5 milhões? Duas formas. A pesquisa e a extensão e assistência técnica. Programas de governo que auxiliem. Porque este é um agricultor que precisa de ajuda. Mas o que a gente tem visto hoje é na contramão disso, né? Por aí, você está descobrindo qual é a função do nosso Fórum do Futuro. Como que se extermina uma Embrater, como foi na década de 90, como é que se cria uma Anater e não funciona até hoje. Você tem que fazer isso funcionar. E nós estamos a cada dia tentando discutir e levar aos governos as nossas sugestões. Elas são fundamentais. Você precisa... É verdade, você vai me dizer, mas 4,5 milhões? Não, muitos desses provavelmente vão preferir ser empregados nas cidades, etc. Os grandes centros estão crescendo. A nossa população, que era 20% urbano, hoje já é mais de 80% urbano. Mas como é que a gente vai atingir isso? Como é que vamos convencer o Congresso, fazer o orçamento, destinar mais dinheiro para isso? O Fórum do Futuro tem essa força para estar aqui fazendo isso? O que mais que a gente precisa? Quais os outros setores da sociedade que têm que ser engajados nisso aí? Olha, a força que nós temos é do conhecimento, da experiência, trazermos aquilo que deu certo, que nós participamos e que todos viram os resultados. Esse é um convencimento não só do Congresso, é da própria população brasileira. Esse problema de alimentação, ele vai diretamente ao consumidor. O consumidor brasileiro precisa conhecer e participar. E eu fico muito satisfeito que o seu programa, que nós estamos falando aqui, em grande parte também para consumidores, que eles participem desse processo. Eles terão de ter a oportunidade de se alimentar bem, uma agricultura de alimentos saudáveis e, principalmente, que sejamos competitivos para ter preço e fazer uma agricultura sustentável que não prejudique os recursos naturais que Deus nos deu. O senhor está falando aí de recursos naturais? Eu queria chamar a nossa arte que fala da área irrigada no Brasil, porque muito se culpa a agricultura pela falta de água que a gente tem hoje. As cidades estão faltando água e a culpa é da agricultura. Existem ONGs aí que falam que se precisa de 140 mil litros de água para gerar 1 litro de carne, ou 1.000 litros para gerar 1 litro de leite. Isso é, vamos dizer, intriga da oposição? De onde que vem esses números, ministro? Porque a gente vê que, no total, a área irrigada no Brasil, ela é muito distante do que se pratica nos outros países. É verdade. Sabe por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. Eles têm 4.000 anos de agricultura, nós temos 40 anos de agricultura. Nós vamos ter que chegar lá. A água é vida. Nós estamos usando a água com um conceito errado. Não existe esse problema que você está falando, que cada quilo de carne consome tantos litros. Eu li esse número, 140 mil litros de água por 1 quilo de carne. Não existe isso. A água passa pela agricultura, mas volta para os mananciais, volta para atender as populações. A água, 400 mil anos, 400 milhões de anos na Terra é a mesma. Agora que alguns satélites às vezes levam 150, 100 litros, lá para cima é a água que nós estamos jogando fora, porque a outra não sai. Nós precisamos aprender a manejar, administrar bem isso. A água é vida. Onde ela está, ela faz vida. Você, tendo a irrigação,
você normaliza a primeira safra, você cria condições da segunda, que nós já estamos fazendo, mas fazemos aí uma agricultura que tem uma senoide, ora safras altas, ora safras baixas, dependendo da água. Sim. E você tem a chance de fazer a terceira safra. Na área de agricultura verde, você faz mais de 3 safras. Nós precisamos evoluir para isso, mas antes temos que ter a pesquisa na frente. A água passa pela agricultura, nós não consumimos, ela é devolvida no solo, no lençol freático. E devolvida de forma limpa também, que era bom que se diga, né? Então, isso são discussões que vêm muito mais de uma radicalização que não é desejável. Nós precisamos de saber que a ciência é capaz de resolver esses problemas, acreditar na ciência, porque ela pode dar a direção de como nós vamos manejar os recursos naturais. Foi por isso que o Fórum do Futuro faz uma proposta do estudo dos 6 biomas brasileiros. Nós precisamos de conhecer. Vai ser o primeiro país do mundo que você sabe que nós temos ainda 66% de reservas nativas, de vegetação nativa no Brasil. Sim. É o primeiro país do mundo que, antes de entrar com agricultura, ou de enxada, ou de trator, tecnificada, ele vai primeiro analisar e conhecer aquele bioma, estudar quais são os seus limites, onde pode se usar e onde não se deve usar. E onde for usar, quais os sistemas de manejo que nós vamos fazer para não degradar essas áreas. Isso é importantíssimo para o Brasil e para o mundo. Nós vamos dar uma demonstração de que o Brasil é o país mais sério em relação a esse problema ambiental. Ainda um outro assunto que me chama muita atenção, que o Fórum do Futuro está discutindo também, e que tem a ver com essa questão da assistência técnica, que é o nosso gado verde, é o gado zero carbono. A gente mostra aqui, preparamos também esse gráfico, que a nossa área de pastagem diminuiu, no entanto, a gente está conseguindo muita produtividade. Mas o gado verde, que é uma tecnologia nacional, ele está sendo desenvolvido lá na Oceania. Infelizmente. Como é que isso pode acontecer? Mas está sendo desenvolvido aqui também. Sim, mas por que a integração lavoura e pecuária, nós já estamos aí próximo a 15 milhões de hectares, que é uma inovação que não se faz em qualquer outro lugar do mundo. Tem que ser na área tropical. Nós plantamos na mesma área a soja, o milho, podemos plantar o algodão, podemos plantar outras culturas e a pastagem. Essa redução que você mostrou ali não significa redução da oferta de carne, ao contrário. Ao contrário. E ao contrário também, ali não está se retirando os recursos naturais. Nós estamos repondo o carbono, é carbono zero. A Embrapa foi a primeira a desenvolver a tecnologia da carne carbono zero. Tem outros países aproveitando isso, infelizmente. Mas nós vamos aproveitar também. Essa é uma das observações que o Fórum do Futuro está fazendo. Nós é que temos o privilégio de deter o conhecimento para fazer carne de carbono zero para o mundo. E vamos continuar a fazer. Nós temos espaço para isso. Não há necessidade de se desmatar mais do que já foi desmatado. Nós somos capazes, repito, com a tecnologia já existente e aquela que vai vir, especialmente essa tecnologia da agricultura saudável que nós queremos, é absolutamente suficiente para nós cumprirmos essa missão de botar mais 41% da demanda mundial. Isso é mais do que dobrar a safra brasileira. Isso não inviabilizaria mais ainda a produção industrial brasileira, que já caiu muito nos últimos anos? Ao contrário. Essa terceira etapa que nós estamos discutindo, nós vamos ter que caminhar na direção de mais qualidade, processamento, embalagens e industrialização dos nossos produtos. É a agregação do valor. Nós temos hoje exemplos no Brasil de cooperativas, de associações que estão fazendo isso brilhantemente, incorporando ao produto que produzem a economia para que eles tenham melhor renda, que sejam mais competitivos. Essa é a etapa que nós agora temos que entrar nela e que não podemos errar e nem omitir. Como é que você vai entrar nessa terceira fase
sem a ciência e a tecnologia. Ministro, agradeço muito a presença aqui, muito bacana a entrevista, volte sempre aqui, muito obrigado. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no youtube.com/TV Senado. Comentários e sugestões podem ser enviados pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até logo.